Ocorrência de abandono de incapaz é registrada na cidade de Piracicaba. 4 crianças foram encaminhadas a um abrigo após serem encontradas nesta casa em condição insalubre. Situação do Parque São Jorge é apontada no quadro Eu Vi. Descarte incorreto de lixo ocorre com frequência no local. E mais uma vez, atletas de Rio Claro se destacam no ringue e conquistam medalhas. Só de eu me imaginar lá fora, representando todo o nosso país, é uma motivação enorme. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando da região. Em Piracicaba, crianças foram encontradas abandonadas em uma residência do bairro Jardim Monte Líbano. Os menores foram resgatados desta casa, que apresentava condições insalubres. A Guarda Municipal foi acionada, assim como o Conselho Tutelar. Segundo o registro da ocorrência, uma mulher de 32 anos teria deixado os filhos em casa para fazer uso de drogas. Os menores, sendo 2 meninas de 1 e 4 anos e 2 meninos de 10 e 13, foram encaminhados para um abrigo. Todas essas crianças, foram encaminhadas então para o abrigo. Você vê aí a situação da residência e a ocorrência foi apresentada em seguida na Delegacia de Defesa da Mulher, registrada como abandono de incapaz. A mãe também foi levada para a delegacia para prestar os esclarecimentos e essas crianças então seguem no abrigo. Muito triste essa situação em Piracicaba. E no quadro Eu Vi de hoje, as imagens são do Parque São Jorge. Infelizmente, uma situação que se repete em várias regiões. O descarte incorreto de lixo e a área que está sendo utilizada, então, para este fim, é uma praça que fica localizada na Rua 8. Nas imagens é possível ver a situação caótica. São restos de construção, móveis velhos e uma grande quantidade de lixo orgânico e reciclável. Segundo o morador, o descarte é realizado no período noturno e por pessoas que seriam de outros bairros. Além disso, para tentar resolver o problema, há quem ainda ateie fogo, colocando todos em perigo, já que estamos em uma fase de seca, Apesar dessa chuvinha aí, o tempo está bastante seco e as chamas normalmente se alastram ali, a fumaça prejudica todos os moradores. Inclusive, também, esse morador reclamou que a quantidade de lixo tem atraído baratas e ratos para as residências. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura para saber se há previsão de limpeza no local e, em nota, a administração disse que quem flagrar pessoas fazendo esse descarte irregular de lixo pode entrar em contato com a patrulha ambiental da Guarda Civil, que é 153, ou também pela ouvidoria municipal pelo telefone 3526-7145. Além disso, lembrou que o descarte incorreto de lixo e entulho pode gerar multa aos infratores e também que uma nova ação de limpeza será realizada no Parque São Jorge quando as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos retornarem àquela região. Como é feito em toda a cidade aí, o bairro recebe limpeza periódica, segundo a Prefeitura. Mas, bom, olha, nós agradecemos aí a resposta da Prefeitura, mas diante da falta de conscientização, avaliamos que ações deveriam ser feitas para educar, então, a população e também intensificar essa fiscalização em diversos bairros de Rio Claro. Vamos aguardar, a gente pede, que as pessoas tenham um pouco mais aí de respeito ao próximo. E você que está nos acompanhando, se quiser também participar aqui do quadro Eu Vi, o nosso telefone é o 19 2111 7000. A quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã. À tarde, só tempo nublado. Em Rio Claro, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Analândia, mínima de 16 e máxima de 30. Em Piracicaba, os termômetros oscilam entre 17 e 33 graus. Mais um acidente envolvendo carro e trem
e no mesmo local, viu? Imagens de câmeras de segurança mostram o acidente que ocorreu por volta das 7 horas da manhã de hoje, na cidade de Itirapina. Um veículo acabou sendo atingido pelo trem. Foi um grande susto, o carro ficou bastante danificado ali e, segundo as informações, era ocupado apenas por uma pessoa que não se feriu. Em seguida, as imagens mostram, então, essa pessoa descendo e observando como ficou o veículo. Olha, você acompanha nas imagens, então, esse momento. Neste ponto, várias outras colisões já foram registradas e o Código, de Trânsito Brasileiro destaca que a preferência é sempre do trem. Neste ponto ali, como destaca a empresa, existe a sinalização e também foi utilizado aí o sonoro, do trem para alertar esses motoristas que passam pelo local. Mas vale ressaltar então essa atenção neste trecho. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para cozinheira escolar, coordenador de turno, atendente de restaurante, balconista, instalador de ar-condicionado, operador de loja, analista de recrutamento, auxiliar de cozinha, operador de montagem e vendedor de veículos. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. E olha, depois do intervalo, destaque para o esporte. Atletas de Rio Claro subiram no ringue e conquistaram ouro novamente. Quem são os candidatos de Rio Claro nas eleições 2026? O que eles defendem e o que pretendem fazer se forem eleitos? A TV Claré coloca estas questões frente a frente com quem quer representar a cidade na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. As entrevistas são exibidas às terças e quintas no RC Notícias, primeira edição, às 12h30. E a conversa completa você acompanha no YouTube da TV Claré. Informação para você conhecer, comparar e decidir no dia 4 de outubro. É a TV Claré nas eleições 2026. Reduza, reutilize, recicle. Vive essa ideia. Uma campanha Fundação Claré. Reduz o consumo de sal e açúcar. Vive essa ideia. Uma campanha Fundação Claré. De volta e agora a gente faz um convite. O próximo Cine Debate, promovido pela equipe do Conselho Tutelar Sul, traz o tema Agosto Lilás, com o objetivo de ampliar o combate à violência doméstica, tema que acaba atingindo toda uma família, inclusive as crianças. Com a exibição do filme A Melhor Mãe do Mundo, uma obra profundamente sensível que nos convida a refletir sobre a violência doméstica, maternidade, pobreza, proteção integral, fortalecimento de vínculos e o papel da rede de proteção na garantia dos direitos de mulheres, crianças e adolescentes. Após a exibição, ocorre uma roda de conversa mediada pelos conselheiros tutelares e por convidados da rede de proteção. Para os interessados, o encontro acontece na sexta-feira, da 13h até às 16h, na sala de cinema do Centro Cultural Roberto Palmari.
E o Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, recebeu lideranças e personalidades do futebol feminino para o evento Elas Jogam. A cidade se prepara para receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem e pensa também aí no legado que vai deixar. Cada vez mais, as atenções e os olhos do mundo do futebol feminino estão voltados aqui para o Brasil. Não é para menos, já que no ano que vem, nosso país vai sediar a Copa do Mundo da modalidade. Foi para debater o legado que este importantíssimo evento vai deixar, que aconteceu aqui no Museu do Futebol, o Elas Jogam Summit. A gente falou muito, a Copa do Mundo de 2014 trouxe a infraestrutura e essa Copa do Mundo precisa trazer o legado social, o legado turístico, o legado econômico. A Copa do Mundo dura semanas, mas o legado pode transformar gerações. E que a gente tenha esse ecossistema estruturado para um futebol feminino de base, para um futebol feminino profissional cada vez mais promissor no nosso país. O espaço que recebeu o evento foi o mesmo, que vai receber a cerimônia oficial lá no dia 15 de novembro deste ano, da entrega dos prêmios da primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras para Elas, que vai reunir aí os melhores nomes desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino. Parabenizar a TV Brasil pelo trabalho, pela cobertura que vem sendo feito nas competições, eventos como esse, acho que só fortalece e ajuda a desenvolver o futebol feminino como um todo. É isso, a gente espera que seja um evento sensacional e que elas sejam valorizadas aí, né? E olha, falando do esporte, agora o destaque para atletas de Rio Claro que subiram no ringue e trouxeram mais títulos para o boxe. O pódio já é um lugar conhecido para essa geração. Há menos de um ano, a gente mostrou aqui as conquistas desses atletas no Campeonato Brasileiro de Base em São Paulo. De lá para cá, vieram mais treinos, experiência e amadurecimento. E a presença entre os melhores do país se repetiu, desta vez em Cuiabá. Mostra que o nosso trabalho vem sendo feito de forma correta e a gente só está dando continuidade no trabalho. E isso mostra que nos próximos ainda estaremos colhendo os frutos desse trabalho que a gente vem fazendo. 3 atletas da MM Boxe voltaram do Mato Grosso com medalhas. O Pepeu foi campeão brasileiro nos 60 quilos. A conquista também mostrou para o jovem de apenas 16 anos o quanto o boxe dele mudou entre uma edição e outra do Nacional. De uma forma geral, eu acho que hoje eu sou um cara mais consciente em cima do ringue. Então eu consigo dominar as minhas ações, eu sei quando eu estou perdendo, quando eu preciso buscar um round, por exemplo. Então eu acho que foi a questão do amadurecimento ali em cima do ringue. Eu acho que de um ano para cá eu tenho amadurecido bastante. Mas o maior desafio dele veio mesmo antes da final. A semifinal foi um momento difícil para mim. Antes da luta, era uma luta muito difícil com um adversário muito duro, que eu já tive algumas outras experiências contra ele. E antes de subir foi um momento muito difícil para mim. Mas depois que eu subi, eu vi que quem estava ali era eu, que ia dar tudo certo. Consegui impor as minhas ações, o meu jogo, o meu boxe sobre ele e deu tudo certo. Pantera também voltou ao lugar mais alto do pódio. Campeã no primeiro brasileiro que disputou no ano passado, ela repetiu o ouro em Cuiabá. Eu fico muito grata, para mim, vendo que eu consegui chegar num lugar mais alto do pódio de novo no ano seguinte, eu consigo ver que comigo treinando, sendo consistente nos meus treinos, eu consigo me manter na minha categoria. Ana Júlia, que também havia sido medalhista em 2025, garantiu mais um pódio nacional. É bem evidente a evolução, os treinos mais intensos, sabe? E maturidade, a cabeça diferente, entender que o esporte é realmente uma responsabilidade, se manter no pódio do brasileiro é uma responsabilidade. Então, depois do último campeonato brasileiro, eu continuei mantendo os treinos, treinei para se manter no pódio e garantir a medalha, que é muito importante. Mas, na categoria até 75 quilos, a disputa pelo título teve uma particularidade. As 2 finalistas saíram da mesma academia. E essa não é a primeira vez que a Pantera e a Ana Júlia ficam frente a frente. Elas já tinham disputado a final do Campeonato Paulista. Agora, em Cuiabá, as companheiras de treino voltaram a ficar em lados opostos, mas já com uma certeza.
de uma maneira ou de outra, o ouro voltaria para Rio Claro. Eu já tinha enfrentado a Ana no Paulista, né? Na eliminatória do Paulista, acabei ganhando no Paulista. E eu sabia que a gente ia estar na mesma categoria, sendo juvenil junto. Então, na minha cabeça, eu já sabia, já tinha essa ideia de que isso uma hora ia acontecer, então meio que psicologicamente já estava preparada. No Paulista, eu confesso que eu fiquei bem mais nervosa, porque era a primeira vez que a gente estava se enfrentando, por mais que a gente, aqui na academia, a gente faz sparring, mas era uma final importante, então a gente estava se enfrentando lá, então no Paulista fiquei bem nervosa, mas no Brasileiro a gente sabe separar. É isso, estava lendo medalha de ouro, então a gente separa o profissional da amizade e fomos lá, fizemos um bom combate, as duas finais foram ótimas lutas e sempre uma satisfação lutar com uma pessoa que é do meu convívio, que eu ajudo ela a crescer, ela me ajuda a crescer e é muito bom isso. Para a equipe técnica, ver duas atletas da casa decidindo um título nacional também criou uma situação inédita. Para mim é algo muito peculiar. E eu confesso que fiquei um pouco dividida, assim, a gente não tem muito o que fazer. É claro que a gente tem que, quando sobe lá em cima, a gente tem que fazer o trabalho, e elas também, a gente sempre deixa bem claro que subiu lá em cima, esquece a amizade à parte, aqui dentro é uma coisa, mas lá em cima é o trabalho delas, então que elas fizessem um bom combate. E o próximo passo pode levar essa geração ainda mais longe. A expectativa da equipe é que Pepeu e Pantera sejam chamados para o Mundial, previsto para os próximos meses. A convocação ainda não foi confirmada, mas a possibilidade já aumenta a motivação nos treinos. A cabeça fica a milhão, né? Só de eu me imaginar lá fora, representando todo o nosso país. É uma motivação enorme por estar aqui todos os dias, ainda continuar focado, querer mais, sempre mais, nunca me contentar só com ganhar mais um brasileiro. Eu quero mais, quero ir para o Mundial, quero representar o Brasil. E o papel do boxe na minha vida é essencial. Eu quero que o boxe mude a minha vida, assim como ele já vem mudando. E eu quero fazer parte disso, viver disso, um dia ser atleta da seleção. E é isso. Parabéns aí aos atletas, novas conquistas e sucesso nessa trajetória. O Rio Claro Notícias vai ficando por aqui. Nós estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu espero você, uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. Quem são os candidatos de Rio Claro nas eleições 2026? O que eles defendem e o que pretendem fazer se forem eleitos? A TV Claré coloca estas questões frente a frente com quem quer representar a cidade na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. As entrevistas são exibidas às terças e quintas no RC Notícias, primeira edição, às 12h30. E a conversa completa você acompanha no YouTube da TV Claré. Informação para você conhecer, comparar e decidir no dia 4 de outubro. É a TV Claré nas eleições 2026.